Agora é pra valer, senhores. Perdeu, volta pra casa e o Flamengo já tem um grande desafio nessas oitavas de final do Campeonato Mundial de Clubes. Flamengo e Bayern de Munique, um dos maiores clubes do mundo, campeão da Champions, campeão mundial, campeão quase todo ano da Liga Alemã. Uma equipe totalmente preparada para esse jogo, vai ser realmente um grande desafio para o rubro-negro. E você verá aqui neste vídeo todas as informações e aí a forma como o Flamengo pode enfrentar o Bayern de Munique nesse desafio e quem sabe aí arrancar essa vitória, essa classificação, nem que seja nos pênaltis, nem que seja na raça. Saudações rubro-negras, fala aí galera do Fanásio Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro e hoje eu estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso desde já deixa aquela sua moral, se inscreva no canal quem não é inscrito, curta, compartilhe o nosso conteúdo, acione as notificações, comente aqui também no nosso vídeo, vamos aqui falar do mais querido do Brasil. Senhores, e agora, hein? Como é que está o coração? Agora perdeu, não tem mais campeonato. Volta para casa. Flamengo vai ter esse grande desafio a enfrentar a equipe alemã, o Bayern de Munique, né? E esse jogo tem dado o que falar, tem sido a discussão aí em todos os programas e canais aí de debates esportivos do mundo. Eu tenho assistido muita coisa da gringa, daqui do Brasil, não importa de qual time seja o canal, não importa o programa, se ele é de qual estado que for, de qual país que for, as pessoas estão comentando sobre esse confronto aí, sobre o time sul-americano, o melhor time sul-americano, como tem sido falado, que é o Flamengo, contra essa potência que é a equipe alemã do Bayern de Munique. O Flamengo chega nesse jogo, fez a sua parte, né, fez o seu esforço para ficar em primeiro do grupo e evitar justamente esse confronto, mas quis o destino e os deuses do futebol que mesmo fazendo isso, o Bayern não fez a sua, talvez não tenha feito o que era esperado, né, a sua parte. O Bayern classificou como segundo com 6 pontos no grupo C, o Flamengo classificou como primeiro do seu grupo com 7 pontos no grupo D, invicto até então. As equipes vão acabar se confrontando nessas oitavas de final, diretamente de Miami, na Flórida, no estádio Hard Rock. Falando da preparação do Flamengo para esse jogo, né, eu vejo que o Flamengo tem duas possibilidades, e quem vai decidir isso, claro, é o Felipe Luiz. Se falou aí nesses dias que antecedem esse jogo, que se eu não me engano até foi o Paulo Vinícius Coelho, né, que falou sobre isso, que existia uma possibilidade do Felipe Luiz entrar sem o Arrascaeta, né, sacar o nosso camisa 10 da equipe e vir com uma equipe mais veloz, mais combativa, né, que fisicamente entregaria mais. E aí nesse caso provavelmente o Gé seria deslocado um pouco para o meio, nós vamos falar aqui sobre isso, e provavelmente o Bruno Henrique seria a primeira opção para o lado esquerdo e o Luiz Araújo cairia para o lado direito, né? Se o Flamengo optar por jogar como ele enfrentou o Chelsea, o Flamengo tem boas questões que a gente pode observar nesse confronto com o Bayern de Munique. Primeiramente, jogando sem a bola, a equipe do Bayern de Munique é uma equipe muito forte, muito mais avançada na minha opinião, neste treino, nesse preparo tático, né, nessa forma de jogar, apesar do seu técnico, que é o zagueiro belga Kompany, né, que assumiu não tem muito tempo a equipe, e mais ele jogou muitos anos ali, principalmente no City, com o Guardiola, né, então ele é considerado uma pessoa que segue a filosofia de jogo do Guardiola, né, então assim, o Flamengo tem que fazer um jogo sem a bola muito bom. Quase que perfeito, se não perfeito, porque eu acho que perfeito também é exigir muito num jogo de futebol que vale uma eliminação, né? Que vale uma classificação. Então nesse ponto o Flamengo teria que ajustar muito bem a sua marcação. Os zagueiros, né, eles vão ter que ficar, não vou dizer que na sobra, mas eles vão ficar de olho nos atacantes alemães, né, que são atacantes que vão baixar a linha, depois eu vou chegar no bairro e falar sobre isso, mais o Kenny e o Musiala, mas que pode ser que não vá para o jogo, e aí poderia ser muito bem o Miller, que é um jogador muito experiente, que também sabe jogar nesta região, né? Então assim, os volantes do Flamengo vão ter que ficar, né, provavelmente Jorginho e Pulgar, vão ter que ficar de olho nesses dois jogadores, não podem permitir que eles recebam com muita facilidade, se for o caso de receber, mas tem que evitar que essa bola chegue nesses dois jogadores de frente, que vão baixar para receber essa bola pelo meio, né? E os zagueiros vão estar ali de olho, um olho nesses jogadores, principalmente caso eles recebam, caso a gente falhe nessa linha dos volantes, e também um olho nos jogadores que avançam pelas pontas, ou que fazem a infiltração. A gente vai ver aqui que são 3 ou 4 jogadores que podem fazer essa infiltração, atacar esse espaço deixado pelos nossos zagueiros, nas costas dos nossos zagueiros,
né? Os nossos laterais vão estar marcando justamente os pontos, vão ter que estar marcando. Estou falando do Flamengo sem a bola, está sendo atacado. Vão ter que marcar os pontas, e são pontas rápidos, são pontas que sabem fazer gol, principalmente o Oliver, né, pelo lado direito. Véio. Eu não sei se o Filipe Luís vai jogar com o Alexandro, talvez sim por questão de ter mais experiência, ou se ele vai manter o Ayrton Lucas, né, que tem um pouco mais talvez de explosão para um contra-ataque, enfim. Mas de qualquer forma, quem jogar ali pela lateral esquerda vai ter trabalho com esse jogador. Tá, do outro lado também, mas eu acho que o lado esquerdo é mais perigoso nesse sentido, né? Do outro lado é o Coman, provavelmente, também não é um jogador bobo, é também um jogador que pode ser decisivo. Os nossos meias, né? Aí vai depender muito de como o Felipe vem pro jogo, mas vão estar sim preocupados com os volantes, né? E principalmente com a peça do Goretzka, se eu não me engano o nome é esse, né? Que ele é um jogador que vai jogar de frente para a equipe do Flamengo. Né? Uma das pessoas que vai fazer a cabeça pensante nesse meio do Bayern, né? O próprio Kimmich também, que apesar de ser lateral ali, né, pelo lado direito, também vai fazer, é o cérebro dessa equipe, vai também construir muito jogo com a bola no pé, mas esse jogador, principalmente que é mais centralizado, tem que estar sendo observado pelos meios do Flamengo, seja o Gerson, seja o Arrascaeta, quem estiver ali por perto, que também não pode deixar que esses volantes recebam a bola com muita liberdade para criar o jogo, tá? E no caso, na lateral direita também. E os atacantes, o pessoal da linha de frente, também vai ter que fazer essa pressão, né, lá na frente, que é como o Flamengo já tem feito seus jogos, fazendo uma pressão alta para incomodar a construção, o início da jogada do seu adversário. Contudo, né, diferentemente de outras equipes que o Flamengo vem enfrentando, o Bayern tem muita qualidade. Então há um risco de se fazer essa pressão muito alta e deixar espaços aí, ou que a equipe bávara consiga sair dessa pressão, desse embaraço aí, rapidamente, e ache os seus jogadores mais decisivos livres, né? Então o Flamengo vai ter que ter, como eu disse, um posicionamento tático bem preciso nesse jogo. Já jogando com a bola, o Flamengo vai depender, na minha opinião, dessa escolha de Filipe Luís por manter ou tirar o Arrascaeta da equipe. Se o Flamengo mantém o Arrascaeta, é mais ou menos o time que jogou, que enfrentou e foi bem contra o Chelsea. Né? Uma equipe que já está o jogo mais comum do Flamengo, digamos assim, o principal esquema de jogo do Flamengo, fazer essa marcação, pressão alta lá na frente, tentar recuperar uma bola muito rápido e já criar uma situação de jogo, quando estiver com a posse de bola, iniciar sua construção lá atrás, já com o próprio Rossi, uma linha ali de pelo menos 3 jogadores, os 2 zagueiros e um volante que baixa. Os 2 zagueiros vão lateral, para fazer essa construção do Flamengo, né, atrair seu adversário e tentar achar os espaços para poder sair jogando, né, uma ligação direta por vezes ali, do que o Rossi tem feito isso até às vezes até com o pé, para os laterais ou para os pontas, que talvez se apresentem um pouco mais ali na altura da linha do meio de campo, e tentar surpreender o adversário, né. Então esse é um jogo que o Flamengo pode tentar, com essa qualidade, sair dessa pressão. O Bayern de Munique também vai exercer essa pressão do Flamengo lá em cima, né? Vai fazer a pressão individual, inclusive, né? Uma marcação individual, numa pressão mais à frente. Então o Flamengo pode tentar ali achar esse espaço. E uma vez que o Flamengo consiga furar essa tentativa ali de bloco, né? De tirar a bola do Flamengo, de dificultar o jogo, vai conseguir achar os famosos espaços, né? Os espaços que é tão importante para o Flamengo nesses jogos. E achar jogadores importantes como Gerson e Arrascaeta nas entrelinhas, com espaço para jogar, com espaço para ver, pensar o jogo, criar e fazer o lançamento, o passe, enfim. E aí esse pode ser um caminho positivo para o rubro-negro, né? Se o Flamengo conseguir fazer o seu jogo como vem fazendo, é claro que esse é um grande teste, né? Porque é um adversário dos mais difíceis, né? E conseguir com que ultrapasse essa primeira tentativa e faz com que os seus jogadores de meio, até o Jorginho dentre eles, Arrascaeta e Gerson recebam nas entrelinhas e possa acionar os jogadores mais velozes, como o Plata, que deve ser essa referência na frente, ou o Luiz Araújo, o Flamengo pode sim criar grandes oportunidades. Uma outra questão também são os lançamentos diretos, e nesse ponto o Flamengo, com Léo Ortiz, próprio Pulgar, próprio Jorginho, podem se valer desses lançamentos e de acionar ali numa estocada alguns jogadores. Contudo, eu já acho que esse cenário já se encaixa melhor numa possibilidade do Flamengo sem o Arrascaeta. E aí, nesse cenário, provavelmente o Gerson jogaria mais centralizado, seria talvez o principal pensador do Flamengo, seria talvez o principal jogador ali, pensante do Flamengo, né? Passaria-se o Luiz Araújo para o lado direito,
porque é muito melhor, ele desenvolve melhor ali, na minha opinião. Bruno Henrique provavelmente seria lançado no lugar da Arrascaeta na ponta esquerda, né? Jogadores aí que podem tentar com mais velocidade no confronto 1 para 1. E o Plata seria essa referência, tanto como uma espécie de pivô para fazer uma tabela, para fazer desviar uma bola ali lançada, né? E achar um companheiro ultrapassando. Principalmente esses dois que jogariam pelas pontas, e tentar ali ser um jogo um pouco mais acelerado, né? Um jogo de mais força física, de mais combate, até porque os três ali na frente, Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique, fariam melhor essa linha de pressão no início da jogada do Bayern, né? Na sua linha de 3, que eles também constroem com 3 lá atrás. Talvez assim, essa pressão encaixasse melhor nesse cenário, por isso que se falou que o Filipe Luís pensou nessa possibilidade. E uma resposta mais rápida, né, para quando o Flamengo recuperasse a bola, quando o Flamengo tivesse a posse. Essas estocadas, como eu falei, a bola às vezes até direto do Rossi, ou um lançamento de um zagueiro, né, até o Léo Pereira se arrisca de vez em quando a fazer esses lançamentos, o Léo Ortiz também, o Pulgar. Então assim, poderia ser também um outro cenário que o Flamengo conseguiria surpreender a equipe alemã. Lembrando que, na minha opinião, obviamente o Flamengo não precisa assumir nenhum protagonismo nesse jogo. O favoritismo é do Bayern, é da equipe alemã. A expectativa é que eles passem, sejamos honestos aqui. Então o Flamengo vem como uma espécie de azarão, né, entre aspas. Apesar de ter apresentado um grande futebol, apesar de nós termos jogadores de muita qualidade, um belo elenco, jogadores que podem definir uma partida como essa, eu acho que nesse ponto a equipe alemã ela está há mais tempo jogando num nível mais alto, né? E tem jogadores também decisivos de muita qualidade, que principalmente nesse enfrentamento, nesse combate no 1 para 1, podem levar a melhor sobre alguns jogadores rubro-negros na hora de atacar. Então assim, é um duelo muito difícil para o Flamengo, e eu acho, volto a dizer que para mim a questão do Flamengo, a questão tática do Flamengo sem a bola vai ser o decisivo para a classificação rubro-negra. Falando agora um pouco sobre a equipe alemã, né, já demos aqui algumas informações. É uma equipe que joga no 4-4-2, que também pode ser um 4-2-3-1. É uma equipe que tem muito posse de bola. É uma equipe que vai construir seu jogo lá de trás, com uma linha de 3 por dentro, né? Essa primeira linha vai ter normalmente 2 zagueiros e principalmente o atacante Kimmich, o lateral Kimmich, na construção. Claro, por vezes pode ser o outro lateral, por vezes pode ser um volante que baixa também, mas é mais comum que seja essa linha de 3 construindo, né, lá de trás, por dentro. Aí a segunda linha, que vai ter os volantes e talvez o outro lateral, né, ou talvez mais um jogador de meio, vai estar de frente para a equipe rubro-negra, para o seu adversário, né, e vão pensar para onde que vão tentar lançar essa bola. Então esses jogadores do Bayern vão receber nessa segunda linha, provavelmente o tal do Goretzka, vai receber esse jogo, né, de frente para o seu adversário, no caso o rubro-negro, para poder ver o jogo, observar e saber a quem vai receber essa bola, para quem ele vai tocar. E aí essa linha dos 2 jogadores, entre aspas, como falsos, né, falsos atacantes ali, uma dupla, né, de atacantes que vão baixar muito a sua linha para tentar receber de costas essa bola da linha pensante ali do Bayern, né, provavelmente o Kane e o Müller, porque o Musiala não deve ir para essa partida, ao que parece. Tá? E recebendo essa bola, nisso que os jogadores do Flamengo, principalmente os volantes, vão ter que estar atentos, não deixar eles receber essa bola com tranquilidade, com facilidade, vão tentar acionar os pontas que vão estar passando, infiltrando, né? Um outro meia que não vai ter feito esse passe, digamos assim, e até mesmo o outro lateral, o lateral guerreiro, né? Lateral esquerdo nesse caso, considerando o Davis está fora, né, desse jogo, também pode fazer essa infiltração. Então seriam pelo menos 4 jogadores infiltrando. Isso o outro atacante também que não recebeu essa bola pode também fazer essa infiltração. Então seriam aí de 3 a 5 jogadores. Quando esse atacante que baixou a linha para receber recebe com uma boa possibilidade de fazer a jogada, pelo menos ali 3 a 5 jogadores vão fazer a infiltração nas costas da linha final ali, da última linha do Flamengo. E é nesse momento que o Flamengo tem que estar muito atento, né? Além disso, eu vendo os jogos do Bayern não consegui ver todos, né? Mas vendo o primeiro e o último, é um time de muita intensidade. Você vê ali, principalmente no segundo tempo contra o Benfica, que já era um adversário um pouco melhor, né? Conseguiu ali, e até contra o próprio Boca, né? Mais pro final ali do jogo, que precisava do resultado, foi para cima com muita intensidade, construiu muita jogada e quase chuta daqui, rebate dali, escanteia, a bola volta, e os caras não param. E eles conseguem com essas infiltrações, jogadores pisam na área e às vezes fazem tabela
né, com o jogador que está vindo de frente, que está entrando na área, que está na meia-lua ali, né? Então, o que é muito difícil, vai muitos jogadores na frente, uma bola às vezes muito forte, o goleiro não consegue chegar. Então o Flamengo tem que ficar atento a esses toques muito rápidos ali na frente da área ali, né? Na linha de frente do time alemão. É um jogador que tem um dos maiores números assim de acertos, né, na posse de bola por minuto. E, inclusive bolas também lançadas, tem um percentual muito alto, muita posse de bola, e acredito que nesse jogo a posse de bola maior deva ser da equipe alemã, né? Digamos assim, contra a equipe alemã, a questão é que não fizeram uma das melhores temporadas, né, da sua vida, fizeram uma boa, bateram um pouco de frente com a Inter nessa Champions, contudo no campeonato alemão, contra alguns adversários bem mais frágeis que a equipe, deixaram a desejar, tiveram dificuldades, inclusive na Champions foram goleados por equipes que não têm muito assim chances de ganhar essa competição, como o Feyenoord, o Celtic, né, ganharam deles, e claro, foram goleados para o Barcelona, esse sim, já é uma equipe mais tradicional que tem condições, está muito bem nessa temporada, mas realmente tomaram uma surra do Barcelona. Então é uma equipe que, ao que parece, ainda tem coisas a serem aperfeiçoadas, arrumadas, e esse é um jogo que o Flamengo pode tentar explorar essas questões, principalmente defensivas dessa equipe alemã, dos espaços que eles permitem, por ter um jogo também muito ofensivo, muito intenso, muito lá na frente. Igual, assim, guardadas as devidas proporções, igual o Flamengo, né? O Flamengo é um time que propõe, que fica com a bola, que controla o jogo, que cria muito durante a partida, contudo tem sempre esse risco de deixar espaço, de tomar contra-ataque, de ser surpreendido, né, quando esse jogo não flui tão rapidamente. Então, dessa vez, o Flamengo talvez esteja do outro lado. Vamos ver o que nos reserva. Galera, a única informação que se tem aí de confronto entre Flamengo e Bayern foi em 1994, puxa vida, né, 30 anos, mais de 30 anos atrás, numa final de um torneio em Kuala Lumpur, né, onde o Flamengo acabou saindo vencedor com um 3-1 de virada, na ocasião gol de Rogério Lourenço, Marquinhos e Sávio. Ei, saudade do Sávio, hein? Se o Sávio tivesse num time arrumado como esse do Flamengo, a gente estava ganhando, era tudo, rapaz. Né? Esse torneio foi disputado na Malásia, né? Obviamente é uma competição amistosa, que esse torneio de verão eram muito comuns antigamente, né? E é uma taça de pré-temporada, então assim, teve o seu valor histórico, mas esse é o único confronto, e o de amanhã vai ser o primeiro assim, realmente oficial, para valer, né? Que vai ficar marcado, e se Deus quiser vai dar Mengão na cabeça. Galera, então falando sobre esse jogo, né, a ficha técnica desse jogo, as equipes vão se enfrentar hoje, dia 29 de junho, um domingão, às 17 horas, isso no horário de Brasília, né, diretamente de Miami, na Flórida, como eu já disse, no estádio Hard Rock, né, pelas oitavas de final desse campeonato mundial, um jogo aí que vai ter um trio de arbitragem inglês, né, pra mim não foi uma boa escolha, mas enfim, por ser europeus também. Mas aí o árbitro principal será o Michael Oliver, o seu assistente Stuart Burt e outro James Manwaring. Só que o árbitro do VAR até este momento ainda não está definido, ainda não consegui achar informação de quem foi escalado. Esse jogo será transmitido por Rede Globo, Sport TV, Cazé TV, a própria Disney Plus, né, que está nessa parceria. Todos os lugares que você quiser pesquisar no Google vão estar falando desse jogo, né? E a provável escalação do Flamengo deve ser uma repetição, né, da equipe que enfrentou o Chelsea. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, nesse caso seria uma mudança, porque no jogo do Chelsea ele entrou com o Danilo. Alexandre, lateral esquerda, outra mudança, porque é o Ayrton Lucas que jogou aquela partida. Mas eu acho importante o Alexandre jogar esse jogo pela experiência, por ser um jogador que talvez tenha mais capacidade de anular um dos principais jogadores da equipe alemã, que é o Olise, né? Pulgar e Jorginho fazendo ali a frente da zaga, Gerson e Arrascaeta pelo meio, Luiz Araújo e Gonzalo Plata como referência, né? E aí nesse cenário, com o Arrascaeta, a gente já falou aqui como é que seria o jogo do Flamengo, a possibilidade dele trocar o Arrascaeta pelo Bruno Henrique, muda-se um pouco também esse formato aí do Flamengo em campo, técnico, claro, Felipe Luiz. Já a equipe alemã do Bayern de Munique, Neuer no gol, Laimer, Stanisch, ou então Upamecano, e o outro lateral guerreiro, como falei, Davis está fora. Kimmich e Goretzka, que são os jogadores que vão pensar bem esse jogo. Olise, Musiala ou então Miller, né? E Coman e Kane também. Mais na frente aí, o Kane fazendo esse papel de falso 9 e que pode estar sendo acompanhado aí pelo Musiala ou pelo Miller. O técnico é o Vicente Kompany, ex-zagueiro belga.
Então, senhores, essas foram as informações desse vídeo de hoje, né? Desse jogaço aí que vai acontecer daqui a pouco. Segura o coração aí, a ansiedade. Quem sabe o Rubro Negro faz a história aí. Hoje estamos aqui nessa torcida, nessa expectativa. Flamengo tem condições sim de surpreender se fizer um jogo taticamente muito bem feito, beirando aí o perfeito. E passaríamos para as quartas de finais, e aí é outra história, outra semana, é outro vídeo. A gente volta a se falar lá na frente, um jogo de cada vez, porque um desses já está causando aí muito sofrimento e muito nervosismo da torcida rubro-negra. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Deixa aí seu like, se inscreva no canal que não é inscrito, compartilha, comente o nosso conteúdo. Vamos aqui falar de rubro-negro. Saudações!